Oi, gente. Vamos conversar sobre direito tributário. E olha só quais as vantagens de nós sabermos sobre direito tributário. Todos os dias nós pagamos tributos. Quando vamos pagar a nossa conta de luz, conta de água, nosso imposto de renda, em todo tempo, mesmo numa mera compra de um produto, nós estamos pagando imposto. Então, nós pagamos imposto diariamente. E é muito importante nós conhecermos os nossos direitos para também sabermos defendê-los. Então, o meu nome é Juraci Silva, sou professora, advogada. Estamos aqui para conhecermos mais sobre essa questão tão importante do nosso dia a dia. Então, vamos iniciar conversando a respeito do direito tributário e como que ele está inserido dentro desse mundo que é o direito propriamente dito, né? De modo lato sensu. Então, existe o direito privado, que vai cuidar das relações das atividades dos entes privados, como eu e você, como uma empresa e uma pessoa física, e o direito público, que vai trazer o estudo das atividades estatais. E o direito tributário já começa fazendo parte do direito público. Por quê? Porque vai tratar das relações entre os contribuintes e o Estado, seja ele o ente da federação, município, Estado ou União. Então, nós temos aí que esse nosso estudo, ele está destinado a trazer como que o dinheiro é arrecadado pelo fisco, e esse é um assunto que trata o direito financeiro e como que é o consumidor contribuinte na relação com o Estado lato sensu, que pode ser representado pelos entes da federação. Esse é importantíssimo termos essa noção, porque começa aí a necessidade de nós termos bem claro como que foi estabelecida a competência legislativa para criar tributos. Porque, afinal de contas, se nós pagamos, nós temos que saber quem foi que criou. E olha só, lá no artigo 24 da Constituição Federal, diz que é, então, a União, o Estado, os municípios e Distrito Federal, que poderão, então, criar tributos. Mas veja que aqui nós temos um detalhe muito importante, que isso implica dizer que é a Constituição que dá competência aos entes da federação para que eles venham a criar imposto. E impostos esses que estão todos lá descritos e também mais minuciosamente no Código Tributário Nacional. Então, nós temos a Constituição Federal, né, que tem uma hierarquia superior diante da lei geral, que é o CTN, e nós temos, então, o entendimento de que cada ente da federação tem a competência para criar, alterar e até extinguir um tributo. Portanto, aqui vale a pena a gente começar com o conhecimento de que o tributo é uma obrigação legal que surge da lei, nunca de contrato, nem de convenções particulares, não pode ser. E vejam bem, esse tributo, essa obrigação legal, né, ela é uma prestação pecuniária, ou seja, ela tem que ser paga em moeda corrente, salvo muito raras exceções que existem. Ela, então, ela não vai constituir uma sanção, né? Ela nunca será uma sanção por ato ilícito, mas porque ela não é uma punição. O tributo, ele é diferente da multa. A multa, sim,
seria uma punição, né? E ela é uma prestação compulsória. Então, o pagamento não é facultativo, ele é obrigatório. E ele é cobrado através de um lançamento. E o lançamento é um ato administrativo plenamente vinculado. O que quer dizer isso? Olha só. Isso significa que não é discricionário. O agente público, ele não faz se ele quiser. Não. Ele tem que fazer e de conformidade com a legislação vigente. Isso é muito importante. E isso muito fala a nosso favor. Por quê? Nós temos que estar atentos a tudo que nos é imposto, né? Muito bem. Então, existe aí umas regras que limitam esse poder, que parece imenso, né? O poder de tributar realmente é muito grande. Então, a gente precisa conhecer as regras que limitam esse poder. E as regras que limitam esse poder, que estão também lá na Constituição Federal, são os princípios que vão proteger alguns direitos e as imunidades. Sim, as imunidades tributárias, que estão lá na Constituição Federal. Então, as imunidades tributárias e os princípios, eles vão se unir para limitar o poder de tributar. Então, nós temos que conhecer os princípios do direito tributário, pois eles limitam o poder de tributar e garantem ao contribuinte como cláusula pétrea. E aí, então, vale explicar o que é isso. Isso significa o quê? Significa que essa regra, como a pedra, ela não pode ser modificada, mas a garantia do contribuinte, ela poderá ser mais abrangente, nunca menos. Muito bem. E vale a pena, então, conhecermos todos os princípios do direito tributário que limitam esse poder de tributar. Então, são eles o princípio da legalidade, que vai dizer que todo tributo depende de lei. Então, nós temos aí assegurado na Constituição que não é de qualquer maneira que esse tributo pode ser exigido, mas só por lei. O princípio da anterioridade, que é a segurança jurídica, que nos dá o artigo 153 da Constituição, que vai respeitar um intervalo de no mínimo 90 dias, que seria a anterioridade nonagesimal, para se começar a vigir a lei que impõe um tributo para os contribuintes. E existe também, né, a anterioridade anual, que diz o seguinte, que um tributo ele pode começar a ser exigido a partir do ano seguinte. Então, em um ano, o legislativo cria um tributo e no ano seguinte, então, esse tributo pode começar a ser exigido. No entanto, temos que respeitar ainda o intervalo mínimo de 90 dias, caso essa norma venha a ser bem lá no finalzinho do ano, ok? Então, esses não são todos os princípios, não. Tem ainda o princípio da irretroatividade, ou seja, que você tem a vigência da lei, então você tem que respeitar a vigência da lei. Então, a lei tributária não se aplica a fatos passados, pretéritos, só se aplica. Então, quando eu digo que a lei que cria um tributo só pode ser exigida a partir da anterioridade, nós temos que, a partir de então, só os fatos que geram aquele poder de tributar, no caso o fato gerador, dali para frente é que
se pode exigir, não de fatos gerados anteriormente à vigência daquela lei. Muito importante esse princípio. E nós temos também o princípio da liberdade de tráfego, de trafegar. Então, não limitação. O conceito de tributo, então, não pode ser usado para restringir a circulação de pessoas. Então, o livre tráfego nos assegura o livre ir e vir no território nacional. Então, a exigência de tributo não pode limitar o seu ir e vir. E também não pode desrespeitar o princípio da capacidade contributiva. Isso é muito importante a gente ter em mente. Lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, a gente tem que os impostos podem ser ou serão ainda graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Nós temos um exemplo muito bom que é aquela tabela do imposto de renda, onde até um salário, até uma quantidade de reais que o contribuinte ganha durante o ano inteiro, ele é isento. E se ele ganha mais do que aquele valor, então ele passa a ter uma tributação com uma alíquota. E se ele ganha ainda mais do que o limite da linha posterior da tabela, então a alíquota passa a ser maior. Então ele passa a ser cobrado conforme a capacidade do contribuinte pagar o imposto. Isso pode ser também aplicado nos impostos que podem ser progressivos, como, por exemplo, além do imposto de renda, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. E é interessante que essa tabela se aplique, porque assim vai ser um pouco mais justo a cobrança, não é? Então, também nós temos o princípio da não diferenciação e o princípio da isonomia. Então, o princípio da não diferenciação está lá no artigo 152 da Constituição Federal e ele fala que são proibidos, os entes da federação, né, são proibidos de estabelecer diferenças tributárias por origem ou destino. E o princípio da isonomia, que está lá no artigo 150 da Constituição, diz que o fisco não pode dar tratamento desigual a contribuintes em situação equivalente. Isso também é uma diferenciação do princípio da igualdade nos outros ramos do direito. E existe também o princípio do pecunia non olet, que está em latim, mas quer dizer que o dinheiro não tem cheiro. Isso significa que não importa a origem do dinheiro, pode ser até mesmo de uma atividade ilícita, como, por exemplo, eventual roubo, como foi o caso de um senhor que foi preso porque ele não declarava imposto. E o imposto de renda, isso aconteceu no Brasil, mas também tem casos muito interessantes nos Estados Unidos, da máfia. Todos conhecem a questão de que o mafioso foi preso porque ele não pagava imposto, não porque ele era mafioso. Então, como não havia provas de como ele era da máfia, conseguiram provas de que ele não estava arrecadando imposto das riquezas que ele estava acrescentando ao seu patrimônio. E a ideia aqui, ela vem de um tempo muito remoto, que era, como se conta, um rei que tributava as latrinas públicas e seu filho então o indagou: mas pai, o senhor vai cobrar para que as pessoas usem as latrinas? Então ele disse: sim, meu filho, porque o dinheiro não tem cheiro.
e então ficou o princípio do pecunia non olet. Muito interessante. E o princípio da seletividade. Olha só que interessante. As alíquotas do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, devem ser graduadas conforme a sua essencialidade. Então, um produto, por exemplo, essencial para que os contribuintes sobrevivam, como, por exemplo, a alimentação, devem ter uma alíquota menor do que aqueles que até prejudicam a saúde, como, por exemplo, álcool, o cigarro e até os produtos toucadores que estão aí nesse intermédio vão ter um tratamento com uma tarifa aumentada em razão deles não serem tão essenciais para nós assim. E o princípio da vedação do confisco. Olha como que isso vai proteger o contribuinte e limitar o poder de tributar. Isso significa que nenhum tributo ele pode ser feito de forma confiscatória. E olha só o que é isso. Isso significa o Estado tirar um bem do contribuinte. Tirar um bem do contribuinte, é um confisco. Então, isso também é vedado. E existem algumas exceções? Claro que existe, mas vamos nos ater aqui aos princípios e vamos depois aprofundarmos os princípios. Mas agora vamos conhecer mais um, que é o princípio da uniformidade geográfica, que significa o quê? Que o tributo da União deve ter a mesma alíquota em todo o território nacional. Então, se o tributo é da União, nós temos alguém ou um contribuinte lá no Pará, ou no Amazonas, ou em São Paulo. Esses contribuintes, mesmo estando em estados diferentes, devem pagar a mesma alíquota, em razão da uniformidade geográfica. Se a União está cobrando um tributo, então ela deve cobrá-lo com a mesma alíquota em todo o território nacional, tendo atenção de que isso se aplica à União. E também o princípio da não cumulatividade. Olha só que interessante, esse princípio realmente vai limitar o poder de tributar no seguinte sentido. Ele serve para a tributação em cascata. Então, nós temos, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Temos também o IPI, o PIS, o COFINS e até alguns impostos residuais, né? Que eles são em cascata. Então, por quê? Porque tem uma venda que vende para um comerciante que vai distribuir o produto e esses produtos eles são pagos compensando-se em cada operação. Então, o montante recolhido na etapa anterior ele é diminuído a montante adjuvante a partir do momento que você, então, compra uma mercadoria com o ICMS, ao vender a mesma mercadoria com o ICMS, você vai pegar a diferença entre o ICMS pago, ICMS a recolher, vai diminuir e vai então recolher pela diferença para os cofres públicos. E olha que interessante, existe também o princípio tributário da imunidade, que garante aí ao contribuinte a imunidade aos impostos. O que seria a imunidade? Ele está imune, como se fosse mesmo a palavra usada no ramo das ciências, onde o sujeito está imune a uma doença. Não é usado isso? Então, nós estamos imunes ao tributo, ou seja, ele não incide. O tributo não incide, ele então vai estar específico lá na Constituição Federal e ele afasta então a imposição do tributo.
e afasta então todos os impostos. E há vários tipos de imunidade tributária. Por exemplo, existe a recíproca, que é entre um ente da federação e outra. Existe a religiosa, a de partidos políticos, sindicatos. Existe a imunidade educacional, de imprensa, de circulação de livro, por exemplo. Então, nós temos aí exemplos do princípio tributário da imunidade, que pode ser tratada de forma diferenciada e autônoma, porque a imunidade ela vai ser muito parecida com a isenção. E qual que é a diferença entre imunidade e isenção? Imunidade é quando a Constituição afasta a possibilidade de se tributar. E a isenção é quando a lei o faz, ou seja, quando a lei, ela, então, impede que seja o contribuinte tributado. Então, existe, por exemplo, a lei de isenção de um imposto que vai dar ao contribuinte a possibilidade, então, de não precisar pagar aquele imposto. Eu espero que todos tenham gostado, curtam o canal, deixem o seu like e inscrevam-se que vem muito mais novidades por aí.